O cheiro de antisséptico era tão familiar quanto o de café queimado em uma manhã apressada, mas hoje ele grudava na minha garganta, um lembrete cáustico de que eu não estava ali para uma visita rotineira, mas para um sepultamento legal. A sala do hospital era fria, funcional, envolta na luz cinzenta que só o final de uma tarde chuvosa consegue produzir. E o único som que realmente importava era a do bip constante do monitor de frequência cardíaca, uma batida robótica que zombava da vida que se recusava a ir embora, mas que também não conseguia voltar. O médico, Dr. Ramírez, um homem com a fadiga estampada em rugas profundas ao redor dos olhos, deslizou a prancheta de plástico branco pela mesa de aço inoxidável. O documento de consentimento, dobrado e agora aberto, parecia pesado, carregado não apenas com tinta, mas com anos de promessas quebradas, decepções silenciosas e agora, a decisão mais definitiva que eu jamais tomaria. Era o atestado de óbito que minha própria mão teria que escrever. O papel era áspero sob a ponta dos meus dedos, o cheiro de papelaria nova e burocracia misturando-se com a esterilidade do ambiente. Eu vi o espaço marcado, a linha pontilhada que exigia minha assinatura, a minha autorização para que parassem de forçar o oxigênio para os pulmões do meu marido, Léo. Eu peguei a caneta que o Dr. Ramírez me ofereceu. Era uma Bic simples, azul, leve, desproporcional ao peso da escolha que ela estava prestes a registrar. Minha mão tremia, mas não por causa do medo ou da dor do luto. Tremia por causa do alívio gelado que rastejava pelo meu corpo. 3 semanas. 3 longas semanas que Léo passou preso naquele limbo silencioso e 3 semanas que eu passei presa à sua cama, tentando equilibrar o papel de esposa sofredora e o desejo crescente de paz. Paz para ele. Paz para mim. No canto mais afastado da sala, atrás da cortina divisória que o hospital usava para fingir privacidade, o clima era drasticamente diferente. Ali não havia o silêncio respeitoso ou a gravidade da morte iminente. Havia o som metálico e desavergonhado de cristal fino colidindo. Clink. Minha sogra, Amélia e Vivian, a mulher que Léo me garantia ser apenas uma colega de trabalho muito dedicada, estavam brindando. Eu não precisava me virar para vê-las. Eu as sentia. O cheiro forte de perfume barato de Vivian e o ar pesado da presunção de Amélia. Elas não estavam sequer tentando ser discretas. O copo de plástico do hospital, milagrosamente transformado em taça de prosecco, contrabandeadas em uma bolsa de grife, elevou-se com satisfação perversa. Ao novo começo, querida Vivian. Ouvi a voz grave e gutural de Amélia. Ela falava alto o suficiente para que o Dr. Ramírez, que observava a minha hesitação com cautela profissional, pudesse ouvir. Finalmente a liberdade financeira de um fardo que se arrastou por tempo demais. Vivian respondeu com uma risadinha aguda e infantil, o som de um sino quebrado. E ao fim do nosso drama, Amélia, eu já estava planejando a viagem para as Maldivas. Com o seguro de vida dobrado, será mais que merecido. O som da palavra merecido cortou o ar estéril, atingindo-me com a precisão de um dardo envenenado. Não havia tristeza, não havia remorso. Havia apenas a matemática fria da herança. E eu, a esposa de 10 anos que dedicou sua juventude a construir uma vida com Léo, era apenas a figuração legal necessária para assinar a permissão de desligamento. Eles sabiam que eu assinaria. Eu estava exausta, quebrada, e Léo não havia deixado instruções claras sobre suporte de vida, exceto por um vago "não me deixe virar um vegetal", anos atrás, durante um jantar. Amélia e Vivian estavam usando essa brecha, e a minha dor, para garantir o futuro delas. A humilhação era um manto pesado, mais frio que o ar-condicionado. Eu apertei a caneta com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Era quase impossível conciliar a imagem de Léo, o homem que um dia me fez rir até doer o estômago, com o corpo inerte na cama e a celebração descarada dos abutres atrás da cortina.
Eu tentei respirar profundamente. Tentei focar apenas na ponta da caneta e no papel. Tentei ignorar o conflito que me devorava. O ato de assinar era uma libertação para mim, mas para eles era um bilhete premiado. E isso tornava o alívio na minha alma em algo sujo, algo do qual eu teria vergonha pelo resto da vida. Senhora Helena. A voz de Dr. Ramírez era suave, mas carregada de urgência. Ele precisava terminar o dia. É importante que você esteja certa disso. Este é o último passo. Eu olhei para Léo. Ele estava pálido, quase translúcido contra os lençóis brancos. O tubo de ventilação parecia um tentáculo alienígena, e os fios que saíam do seu peito eram a única coisa que o ligavam à realidade. O acidente de carro havia sido brutal, rápido e aparentemente decisivo. Ou assim parecia há 21 dias. Mas havia algo em Léo que sempre me inquietou, mesmo antes do coma. Um ciclo de viagens de negócios misteriosas. Um distanciamento emocional que começou sutilmente e explodiu quando eu encontrei, meses atrás, uma fatura de hotel com o nome de Vivian. O que eu não sabia, até o acidente, era que Amélia, minha doce e maternal sogra, estava envolvida na teia, incentivando a relação e, mais crucialmente, planejando como usar o dinheiro de Léo para sustentar o estilo de vida que ela achava que merecia. Amélia sempre me odiou. Eu era de uma origem humilde e Léo, apesar de ter feito fortuna sozinho, vinha de uma família que valorizava o pedigree e a conta bancária. Ela nunca soube dar valor ao meu filho, doutor, Amélia pontuou, a voz de repente mais próxima, confirmando que ela havia se movido para a beirada da cortina. Olhe para ela, a hesitação. É o remorso por ter sido uma esposa inadequada. Mas agora a providência divina está corrigindo isso. Graças ao seguro com cláusula de morte acidental, seremos todos muito bem cuidados. Vivian riu de novo. E, finalmente, Léo terá paz. Ele odiava ser visto como fraco. Essa declaração me quebrou. Eles não estavam apenas celebrando a morte, estavam celebrando o fim da minha vida conjugal de uma forma que me diminuía ao máximo. Não era mais apenas sobre o dinheiro, era sobre a total anulação do meu valor. Eles eram os antagonistas perfeitos, fortes, convencidos de sua moralidade torta e protegidos pela certeza de que o homem na cama não poderia mais defender a mim ou a si mesmo. Eu deslizei a caneta sobre o papel. Minha assinatura, Helena Santos, parecia estranha. Um rabisco apressado. O som da tinta raspando o papel era amplificado no silêncio que se seguiu ao clinking dos copos. Eu larguei a caneta. Pronto, doutor. Minha voz era um sussurro rouco, quase irreconhecível. Dr. Ramírez suspirou, pegou a prancheta e deu uma olhada rápida no monitor de Léo. A linha de base era reta, com as pequenas ondulações indicando a respiração assistida e a pulsação fraca, mas estável. Entendido, Helena. Vou chamar a enfermeira para preparar a transição. Levamos alguns minutos para ajustar os sedativos e desligar a ventilação mecânica. Não será doloroso, prometo. Amélia deu um passo completo para fora da cortina, o rosto inchado de satisfação. Ela usava um terninho de seda cinza, a imagem da viúva prematura e elegante. Viu, Vivian? Eu disse que seria rápido. A coitada estava desesperada para se livrar do sofrimento. Que bom que ela pensou no bem-estar de Léo. Amélia sorriu para mim, mas o sorriso não alcançou seus olhos, que pareciam poços de malícia. Agora, querida, enquanto o doutor faz o que precisa ser feito, por que você não vai tomar um ar? Você parece um pouco pálida. Eu cuido do resto da papelada e do adeus. Ela estava me expulsando. Não apenas da sala, mas da minha própria tragédia. Ela queria o palco para si e para a amante do meu marido, para que pudessem chorar lágrimas de crocodilo com total impunidade enquanto planejavam a divisão dos meus bens. Eu me recusei a me mover. Eu me sentei na cadeira de plástico duro, cravando os olhos no rosto inexpressivo de Léo. Se esse era o final, eu testemunharia cada segundo.
Eu era a esposa dele, legalmente, por Deus, e eu não lhes daria a satisfação de me ver fugir. Dr. Ramírez, alheio à guerra silenciosa que se desenrolava, caminhou até o complexo painel de controle dos aparelhos de suporte de vida. Ele pressionou uma série de botões e o ventilador começou a emitir um zumbido mais alto, o som do maquinário se preparando para o desligamento. O silêncio na sala se tornou absoluto, interrompido apenas pela respiração forçada de Léo e pelos murmúrios satisfeitos de Amélia e Vivian. Você sabe, Helena, Léo já estava pronto para ir há muito tempo. Vivian disse, sua voz um pouco mais alta agora, sentindo-se segura. Ele falava de como você o sufocava, de como sua falta de ambição o impedia de realmente brilhar. Foi um ato de misericórdia o que você acabou de fazer. Não se sinta mal. Eu senti uma náusea intensa. Eles estavam pintando Léo como um mártir e a mim como a parasita. O veneno escorria de suas bocas. Eu me concentrei no monitor, buscando qualquer sinal, qualquer flutuação que pudesse refutar a fria certeza de Dr. Ramírez. O médico levantou a mão. Seus dedos pairaram sobre o botão principal de desligamento do monitor de sedação e do ventilador. Era um botão vermelho e grande, quase gritando o que ele representava. Esse era o ponto de não retorno, o instante em que a decisão assinada se tornaria irreversível. Amélia e Vivian ficaram em silêncio. Seus olhos estavam fixos na cama, mas não em Léo. Estavam focados no pequeno flash de luz que a máquina emitiria ao ser desligada, o sinal de que a próxima etapa, o cartório, o inventário, estava liberada. A tensão era tão espessa que eu podia quase mastigá-la. Meu coração batia no meu peito como um tambor frenético, abafando até mesmo o constante bip, que agora parecia o único laço que mantinha Léo na terra. Dr. Ramírez fechou os olhos por um segundo, talvez uma prece silenciosa, e então, com a resignação profissional de quem faz isso com frequência, ele estendeu a mão para tocar o painel de controle. Seus dedos estavam a meros milímetros do plástico frio. E foi aí que aconteceu. Não foi um movimento sutil, um espasmo causado pelo sistema nervoso. Foi uma explosão de força primária. No instante exato em que o Dr. Ramírez estava prestes a finalizar o toque, o braço esquerdo de Léo, que estava inerte e sem vida ao lado do corpo, disparou. Foi um movimento tão rápido e violento que parecia impossível para um corpo há 21 dias em coma profundo. O monitor cardíaco guinchou, emitindo um som agudo e irritante, uma quebra total no ritmo calmo. O Dr. Ramírez recuou, assustado, derrubando a prancheta com o documento assinado no chão, a caneta rolando longe. Léo não apenas se moveu, ele me agarrou. Seu aperto em meu antebraço direito era brutal, a força de um homem desesperado ou talvez de um predador. Seus dedos cravaram-se em minha carne com uma ferocidade que eu nunca havia experimentado, me puxando desajeitadamente para a beirada da cama. A dor foi instantânea, mas foi a última coisa que notei. Pois Léo abriu os olhos. Eles não eram os olhos sem foco e leitosos de alguém que acaba de acordar de um coma. Eram olhos de um azul elétrico, intensos, alertas, cheios de uma raiva fria e absoluta. Pareciam queimar com conhecimento e urgência, olhando diretamente para Amélia e Vivian, que agora estavam paralisadas, o prosecco escorrendo de seus copos derrubados. O choque havia congelado seus sorrisos de triunfo em máscaras de terror. O ar foi expelido dos pulmões de Léo em um único e violento suspiro, e embora o tubo de ventilação estivesse no lugar, ele conseguiu forçar a voz a sair, rouca, grave, um som raspando de volta do abismo. Ele me puxou para mais perto, usando a força do seu aperto para me inclinar sobre o leito. Seus lábios se moveram contra o meu ouvido, a urgência de suas palavras superando a dor em meu braço. Ele sussurrou, mas o som ressoou pela sala como um tiro, cortando a incredulidade e o silêncio de todos os presentes. Tranque a porta agora, Helena.
Ninguém vai... A mão dele não estava apenas me tocando, estava me triturando. A força que emanava daquele aperto era tão visceral e inesperada que, por um instante de terror absoluto, esqueci completamente que estávamos em uma unidade de terapia intensiva e não em um beco escuro. Era a força bruta de um homem que estivera inerte por 62 dias, mas que agora parecia ter canalizado toda a energia acumulada de sua hibernação forçada para aquele único ponto de contato: meu antebraço. A dor aguda era um segundo plano irritante, mas o som do seu sussurro, rouco e urgente, ecoava em minha mente como um disparo. Tranque a porta agora, ninguém vai... O resto da frase se perdeu em um guincho agudo e insistente do monitor cardíaco, que de repente explodiu em uma sinfonia de luzes vermelhas e bips enlouquecidos, em total contraste com a calma letárgica de segundos atrás, quando estávamos prestes a desligar o plugue. O médico, Dr. Almeida, que estava com a mão pairando sobre o botão fatídico, congelou no lugar, seus olhos arregalados refletindo o vermelho pulsante da tela. A enfermeira, que até então parecia ter feito uma promessa de silêncio monástico, soltou um grito abafado, levando as mãos à boca. Mas o caos maior vinha do canto da sala, onde a celebração prévia tinha sido abruptamente sufocada por uma realidade que elas jamais imaginaram. Minha sogra, Dona Cecília, a dama de ferro da família, que segurava uma taça de cristal que ela insistia em ter trazido de casa para dar dignidade ao momento, deixou o objeto escorregar de seus dedos já envelhecidos. O som do cristal batendo e se estilhaçando no chão de linóleo branco foi alto, mas a reação dela foi ainda mais ensurdecedora. Heloísa, a amante que Ricardo insistia em chamar de assistente pessoal, embora as faturas do quarto de hotel dissessem o contrário, não gritou. Ela engasgou. Um som gutural de pura incredulidade e pavor. Ela derrubou sua taça, mas, mais importante, soltou o celular que usava para tirar uma foto da cena macabra do brinde, e o aparelho deslizou para debaixo da maca. Ainda paralisada pelo aperto de Ricardo e pela intensidade do seu olhar, um olhar que, pela primeira vez em meses, estava vívido, mas não me via apenas. Ele me perfurava, me implorava. Levei um microsegundo para processar a ordem. Tranque a porta agora. A inércia foi quebrada pela reação instintiva da minha sogra. Cecília recuperou-se do choque em uma velocidade impressionante, trocando o pavor pelo ódio calculista em menos de um fôlego. Ela sabia o que a recuperação de Ricardo significava: o fim da sua rápida e garantida aquisição dos bens. Seus olhos, antes cheios de lágrimas fingidas de luto, agora flamejavam com a fúria de quem teve um cofre arrombado na sua frente. "Ele está delirando!" vociferou ela, ignorando o médico e a enfermeira que já se moviam freneticamente ao redor da maca. Ela avançou, não em direção a Ricardo, mas em direção à porta. "Não ouse trancar esta porta, sua histérica. Ele precisa de ajuda profissional. Ele está tendo espasmos. Médico, sedação, agora." Foi essa menção à sedação que me fez agir. O medo de que o médico, sob pressão ou por protocolo, injetasse algo que o fizesse voltar ao estado vegetativo, ou que a minha sogra conseguisse fugir ou chamar reforços, ou talvez sumir com a prova da taça quebrada e do brinde, superou o choque. Eu me soltei do aperto de Ricardo, que se afrouxou ligeiramente, como se ele soubesse que eu havia entendido, e disparei para a porta. O corredor estava silencioso, um contraste mortal com o pandemônio da sala. Eu alcancei a maçaneta pesada, sentindo a perseguição vindo logo atrás de mim. Cecília gritava instruções para Heloísa, que, ligeiramente mais ágil, tentava me flanquear. "Saia da frente, sua louca! Você não tem autoridade para isolar um paciente!" A voz da minha sogra era um metal rangendo, ecoando nas paredes estéreis da UTI. Girei a chave na fechadura. Um som mecânico e satisfatório. Empurrei o trinco de segurança. O hospital particular onde Ricardo estava internado era conhecido por sua segurança de ponta.
e as portas da UTI eram pesadas, feitas para isolamento. O punho da minha sogra bateu na madeira logo depois que o clique final da trava se fez ouvir. O impacto fez meu coração saltar. Ela não estava apenas brava, ela estava desesperada e violenta. Abra, agora. Você será responsabilizada criminalmente por sequestro e obstrução. Ela esmurrava a porta com a mesma taça de cristal que ela havia quebrado minutos antes. Não, espera. Ela estava usando a mão. O vidro estilhaçado estava no chão. O ódio estava a deixando irracional. Virei-me para o quarto, encostando-me na porta fria, ofegante. O cenário havia mudado de uma vigília de morte para um cerco desesperado. Dr. Almeida, um homem meticuloso e notoriamente avesso a conflitos familiares, estava lutando para manter o controle. Ele e a enfermeira tentavam acalmar Ricardo, que estava agitado, puxando os eletrodos de monitoramento, claramente tentando falar mais do que sussurrar. Senhora, saia da porta! Temos que estabilizá-lo! Ele está em crise hipertensiva! O médico, finalmente recuperando um tom profissional, tentava me dissuadir. Não, respondi, minha voz tremendo, mas surpreendentemente firme. Eu tinha assinado o papel para desligá-lo, para acabar com a dor. Agora, ele estava me pedindo ajuda. A lealdade, ainda que ferida pela descoberta da amante e pelas intrigas financeiras, era mais forte do que meu medo. Ele me deu uma ordem. Ele está consciente e me pediu para trancar a porta. O senhor viu. Ele acordou no momento em que ia... Não precisei terminar a frase. A implicação de que a vida dele havia sido poupada por um milagre, no exato instante em que todos na sala, exceto ele, haviam desistido, pairou no ar. Ricardo, com um esforço que parecia quase mortal, fixou seus olhos azuis nos meus. A palidez de meses de coma ainda estava ali, mas havia uma urgência febril por baixo. O monitor continuava apitando, mas seus batimentos estavam se estabilizando, embora perigosamente altos. O celular? Ele ofegou, apontando fracamente para debaixo da maca com o queixo, incapaz de mover o braço que ainda estava preso à máquina de soro. Pegue o celular da Heloísa. Heloísa, que estava dissimuladamente tentando se aproximar da maca sob a capa de preocupação, parou abruptamente. Sua expressão de falso luto se desfez em um pânico frio. O quê? Ricardo, meu amor, o que você está dizendo? Não tenho celular nenhum aí. Ela mentiu, a voz ligeiramente fina e aguda, tentando soar inocente e confusa. Eu estava apenas rezando por você. Mentira. Sussurrei para mim mesma, lembrando o clink metálico que ouvi quando ela soltou o aparelho ao lado da taça. Ainda encostada na porta, mantendo-me entre a sogra furiosa e o centro do quarto, eu me abaixei. O chão estava pegajoso com o champanhe e os cacos de vidro refletiam a luz fria do teto. Com cuidado, encontrei o aparelho sob a borda de aço da maca. Era um modelo caro, de última geração, com a tela protegida por uma capa de couro. Eu o peguei. Devolva imediatamente, sua ladra! Isso é posse pessoal! Cecília gritou da porta, fazendo tanto barulho que eu temia que a segurança do hospital viesse arrombar a trava. Heloísa tentou se mover, mas eu já estava de pé, segurando o celular firmemente. Ele tem informações. Ricardo conseguiu soltar. As palavras saindo arrastadas, mas firmes o suficiente para serem ouvidas acima do ruído dos aparelhos. O Dr. Almeida, vendo que o paciente estava tentando comunicar algo importante e que sua condição estava, de fato, se estabilizando, o pico de adrenalina estava passando, recuou um passo. Ele finalmente entendeu que a crise ali não era apenas médica, mas uma emergência legal ou criminal. Senhora, separe o aparelho. O médico me instruiu com um novo senso de urgência. Mas mantenha-o em custódia. Se houver alguma ameaça... Eu acenei com a cabeça e deslizei o celular para o bolso do meu blazer. Aquele objeto frio e pesado parecia queimar minha pele.
Eu sabia que havia algo ali. O brinde, a foto, a pressa em desligá-lo. Tudo estava ligado àquele celular e à herança que eles achavam que já era deles. Ricardo me observava. Seu olhar era uma mistura de alívio e extrema cautela. Ele piscou lentamente. E eu não tive um acidente. Ele conseguiu dizer, e a frase, dita com a fraqueza de um fantasma, soou como um trovão na sala fechada. Cecília e Heloísa soltaram suspiros simultâneos. Cecília bateu na porta com mais força e Heloísa cambaleou para trás, caindo na cadeira de onde havia se levantado. "Chega de histeria, Ricardo!" Cecília gritou. "Você caiu no barco, você sabe disso! Seu médico confirmou a queda e o traumatismo craniano." "Não foi uma queda." Ricardo refutou, sua voz falhando, mas a determinação o impulsionava. "Foi..." Ele parou, tossindo dolorosamente. O médico se aproximou rapidamente, checando seus sinais vitais. "Senhor, você precisa se acalmar. Sua pressão está perigosa. O que aconteceu exatamente?" Ricardo apertou o lençol. O pânico nos olhos de Heloísa era agora inconfundível. Ela tentou se levantar da cadeira, mas eu lancei-lhe um olhar tão gélido e ameaçador que ela voltou a sentar, como se eu a tivesse eletrocutado. Elas fizeram. Ricardo sussurrou, mal conseguindo formar as palavras. Elas queriam o testamento antes que eu mudasse. O ar na sala rareou. Eu me virei completamente para encarar a sogra e a amante, que agora estavam coladas uma na outra, como duas cobras acuadas. A acusação direta e pública era monumental. Tentativa de homicídio, ou pelo menos, tentativa de fraude. Mentira asquerosa, injúria, calúnia! Cecília berrava, sem se importar com quem pudesse ouvir do outro lado da porta. "Ele está descompensado, Dr. Almeida. Ele está tendo alucinações pós-traumáticas. Meu filho nunca diria uma atrocidade dessas." Heloísa começou a chorar. Um choro teatral e estridente. "Eu sempre te amei, Ricardo. Como você pode dizer isso? Eu só queria seu bem, seu conforto." Eu senti a bile subir na garganta. Se eu pudesse duvidar por um segundo que aquilo fosse verdade, o desespero e a coordenação delas em tentar me impedir de trancar a porta e agora em tentar silenciar Ricardo eram a prova cabal. Elas estavam agindo não como vítimas de uma acusação falsa, mas como criminosas pegas em flagrante. Onde está o Novo Testamento, Ricardo?" Perguntei, ajoelhando-me ao lado da maca, ignorando o médico, ignorando a enfermeira, ignorando os gritos histéricos de Cecília. Ricardo lutou para respirar, sua mão novamente agarrando a minha, desta vez com menos força, mas com o mesmo desespero. A agenda. Vermelha. Ele fechou os olhos por um momento, recuperando o fôlego. Na adega. No cofre. A adega. Um dos únicos lugares na mansão que Cecília jamais ousava frequentar, pois dizia que a umidade arruinava sua pele e seu senso estético. Era um espaço úmido e escuro, acessível apenas por uma porta de aço disfarçada atrás de uma estante de livros na biblioteca. Ele sempre manteve a chave consigo. "Agenda vermelha", repeti, gravando a informação. Isso significava que ele havia de fato mudado o testamento, provavelmente tirando o poder da mãe e minimizando a compensação de Heloísa. E elas sabiam disso, e agiram antes que ele conseguisse depositar o documento em segurança no escritório do advogado. O acidente no barco, que todos aceitaram como uma tragédia de fim de semana, tinha sido, na verdade, um crime perfeitamente orquestrado. Cecília percebeu que a informação estava vazando. Ela não podia mais confiar na persuasão verbal. Sua fúria se transformou em estratégia pura. "Dr. Almeida, eu exijo que chame a segurança para remover esta mulher." Ela comandou, soando mais como uma CEO do que como uma mãe enlutada. "Ela está abusando de um paciente delirante e tentando roubar propriedade privada.
O celular que ela pegou é meu filho que está dizendo que tem informação. É óbvio que ela está plantando provas. O médico estava em uma situação impossível. Por um lado, o paciente estava ativo e fazendo uma denúncia gravíssima. Por outro, a parente mais próxima. Legalmente, Cecília tinha o poder de decisão em muitas áreas. Estava exigindo uma intervenção física contra mim. Dona Cecília, por favor, tente se acalmar. O paciente está mentindo! Ela o interrompeu, desdenhando da autoridade dele. Se ele quisesse mudar o testamento, ele teria feito isso de forma legal. Ele não teria escondido documentos em uma agenda ridícula. Isso é invenção dela, que está desesperada para não perder o acesso ao dinheiro dele, já que você sabe que o casamento estava por um fio. O ataque era inteligente. Ela usava a verdade da nossa relação abalada como arma, tentando me pintar como uma esposa gananciosa e vingativa, tentando deslegitimar a súbita recuperação de Ricardo. E ela estava certa sobre o casamento. Estávamos quase no divórcio, o que tornava-se a minha decisão de desligá-lo, paradoxalmente, um ato de compaixão. E agora, a minha defesa dele, um ato de interesse próprio, aos olhos de qualquer um que não soubesse o contexto. Se eu estivesse inventando Dona Cecília, eu retruquei. Minha voz um sussurro frio e mortal. Eu não teria assinado o papel para acabar com a vida dele 20 minutos atrás. Eu teria lutado para mantê-lo vivo. Vocês é que estavam brindando a morte dele. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo bip do monitor, que agora mostrava uma estabilidade tensa. Heloísa soluçava silenciosamente. Cecília, finalmente, recuou da porta, sua face contorcida de ódio. Ela sabia que eu havia marcado um ponto. O documento assinado por mim, ainda sobre a mesa, era a minha prova de inocência em relação à ganância. Você tem que me tirar daqui, Ricardo conseguiu dizer, ignorando o drama. Ele olhou para o Dr. Almeida. Dr. Almeida, não sou delirante. Elas tentaram me matar. Se eu ficar aqui, elas terminarão o serviço. Minha segurança depende de sair agora. O médico franziu a testa. Senhor, isso é impossível. Você precisa de monitoramento 24 horas. Você está extremamente vulnerável a elas. Ricardo interrompeu, fazendo um esforço hercúleo para levantar a cabeça. Eu não posso confiar em ninguém neste hospital que não seja minha esposa. E eu confio nela apenas porque ela tinha a intenção de me ver morto há pouco tempo, o que prova que ela não estava interessada em minha herança. A lógica distorcida dele era estranhamente impecável. Eu era a única pessoa ali que havia provado, através da minha ação legal anterior, não estar motivada pelo dinheiro imediato. Seja qual for o plano, Cecília e Heloísa não podem saber. Ricardo continuou, me ignorando, dirigindo-se ao médico, apelando para o seu senso de ética profissional. Elas vão sabotar minha recuperação, Dr. Almeida. Chame a polícia, mas não as deixe falar com eles antes de mim. E tranque a porta. De novo. Ele me olhou e senti o peso da responsabilidade cair sobre mim. Não apenas eu tinha que proteger a informação no celular de Heloísa ou encontrar a agenda vermelha, mas agora eu tinha que planejar uma fuga médica com um paciente gravemente ferido, de uma UTI de alta segurança, enquanto era vigiada por 2 predadoras implacáveis. Ricardo, eu sussurrei, eu preciso saber. Como você acordou agora? Foi sorte? Foi um milagre? Ele sorriu, um leve e doloroso contorcer dos lábios. Não, eu estava ouvindo. Eu estava preso. Eu não estava em coma vegetativo. Eu podia ouvir cada palavra que você e elas disseram. Quando você assinou, eu percebi que era agora ou nunca. Era a única chance de convencê-la a me ouvir, antes que o documento se tornasse final e elas pudessem comemorar em paz. O terror de saber que ele havia estado consciente, preso em seu próprio corpo, ouvindo os preparativos para o seu funeral e o brinde à sua herança,
Me atingiu com a força de um soco. Ele não era um paciente, era um prisioneiro de guerra. E agora, ele havia convocado a única aliada possível. Temos que tirá-lo daqui, eu disse ao médico, minha voz agora fria e resoluta, a incerteza evaporando, substituída por um foco implacável. Chame uma ambulância particular. Diga que vamos para um centro especializado em outro estado. Não dê o nome do local. Diga que é uma decisão familiar. Cecília avançou um passo. Você não pode tomar essa decisão. Eu sou a mãe dele. Eu tenho plenos poderes. Eu saquei o papel que eu havia acabado de assinar, o documento que me dava o poder de desligá-lo, e o rasguei metodicamente em 4 pedaços na frente dela. Este documento cancela aquele poder, porque ele está vivo e consciente. O casamento ainda é legal. Eu sou a esposa e estou assumindo a responsabilidade pela vida dele. Olhei para o médico, esperando que a legalidade e a gravidade da situação o convencessem. Nós precisamos de 30 minutos. Nada mais. Precisamos sair antes que a sogra ligue para o advogado dela e tente conseguir uma ordem judicial para sedá-lo novamente. O médico hesitou. O peso ético era enorme, mas a denúncia de seu paciente era ainda maior. O celular. Ricardo conseguiu dizer novamente, seu olhar fixo em mim. Ele não confiava em ninguém, nem no médico. Veja as fotos. Há algo que elas tentaram esconder. A prova final está lá. Olhe agora. Enquanto eu diz, e o bip do monitor, que estava estabilizado, começou a acelerar de novo, mais rápido e mais alto do que antes. Ele estava descompensando. A adrenalina estava cedendo lugar ao colapso físico. Eu peguei o celular do bolso. Ele estava bloqueado. Olhei para Heloísa, que estava imóvel, o medo estampado em seu rosto pálido. A senha, exigi. Qual é a senha, Heloísa? Diga agora, ou eu vou dizer à polícia que você é cúmplice de tentativa de homicídio e fraude testamentária. Heloísa balbuciou, incapaz de articular uma palavra. Cecília, no canto, sorriu. Um sorriso pequeno, maligno e vitorioso. Você não vai conseguir. O celular está criptografado. Você não vai conseguir nada. E meu filho vai voltar para o coma. Você falhou. Eu sabia que ela estava certa sobre o tempo. Tínhamos apenas segundos. Olhei para Ricardo. Ele estava perdendo a consciência novamente, lutando para manter os olhos abertos. O que eu faço? Perguntei a ele, o pânico voltando a me dominar. Ricardo, com a última faísca de sua força, virou a cabeça para mim e conseguiu dizer uma única palavra que gelou meu sangue. Uma senha que não era um código, mas sim uma terrível revelação sobre o que ele havia planejado para o futuro. Divórcio. A força bruta daquele aperto não era a de um homem que estava em coma profundo havia 7 meses. Era a força desesperada e surpreendentemente muscular de alguém que lutava pela própria vida com garras de leão. Eu senti meus ossos do antebraço rangerem sob o contato, uma dor aguda e imediata que atravessou a névoa do choque. O grito ficou preso na minha garganta, transformando-se apenas em um som rouco e primário. O mundo, que já estava distorcido desde o momento em que eu assinei o papel frio da eutanásia passiva, agora virou de ponta cabeça. O Dr. Varela, que estava prestes a finalizar a leitura dos protocolos de desligamento, congelou. Sua mão, a centímetros do botão vermelho de emergência que desligaria o fluxo de sedativos e estabilizaria as máquinas para o desligamento subsequente, recuou como se tivesse tocado em fogo vivo. Eu olhei para meu marido. Marcos. Seu rosto estava emaciado, esquelético. A pele fina e pálida esticada sobre maçãs do rosto proeminentes. Mas seus olhos estavam abertos. Não um abrir de olhos vago e sem foco, característico de breves momentos de despertar cerebral sem consciência, mas um olhar concentrado, focado diretamente em mim. Um olhar que carregava 7 meses de silêncio forçado e uma raiva fria que eu nunca tinha visto nele.
Ele repetiu a ordem, desta vez com mais urgência, e a voz, embora um mero sussurro rouco, era de uma autoridade inegável que ressoou por toda a sala de recuperação semi-intensiva. Tranque a porta agora. Ninguém vai conseguir o que planejou. Rápido! Eles não podem sair. Você não pode sair. O medo paralisante que havia me dominado até então foi instantaneamente substituído por uma descarga cavalar de pura adrenalina. A dor no meu braço desapareceu, substituída pela urgência da missão que ele me impôs. Era como se o último ato de traição que eu estava prestes a cometer, desligá-lo, tivesse sido o exato interruptor que o trouxe de volta à vida, não apenas fisicamente, mas mentalmente e, aparentemente, com toda sua ferocidade intacta. Enquanto a cena se desenrolava, a reação dos dois vampiros no canto foi cinematográfica. Minha sogra, Lúcia, derrubou a pequena garrafa de espumante barata que tinha contrabandeado e estava usando para brindar. O líquido dourado manchou o chão de linóleo branco. O riso dela, que segundos antes era uma cascata arrogante de vitória, transformou-se em um chiado agudo de incredulidade. Vanessa, a amante de Marcos e minha suposta melhor amiga que estava abraçada a Lúcia, empalideceu sob sua maquiagem excessiva, a taça de plástico caindo das suas mãos. O quê? Impossível! Dr. Varela, isso é algum tipo de espasmo muscular? Ele precisa ser contido! Lúcia gritou, a voz de soprano estridente ecoando nas paredes estéreis. Ela deu um passo à frente, os olhos fixos na maçaneta. E foi isso que me impulsionou. Aquele movimento da minha sogra em direção à única saída. Eu me desvencilhei do aperto surpreendentemente forte de Marcos, que, apesar da força, não me deteve, mas me impulsionou, e corri. O som dos meus sapatos de salto baixo batendo no piso foi o único ruído além dos bips acelerados do monitor cardíaco, que agora mostrava uma frequência estável, surpreendentemente normal para um paciente que havia sido classificado como vegetativo persistente. Eu cheguei à porta antes que Lúcia ou Vanessa pudessem se mover significativamente. Minha mão agarrou a maçaneta fria e eu girei o mecanismo de segurança que trancava o quarto por dentro. Clique. Um som pequeno, mas monumental. O som que selava o destino de todos nós. Eu me virei, apoiada na porta, ofegante, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas têmporas. A sala parecia menor, a tensão palpável. O Dr. Varela, um homem tipicamente calmo e controlado, estava visivelmente pálido, mexendo nervosamente no rádio de comunicação em seu jaleco, incerto se deveria chamar a segurança para conter o paciente milagroso ou iniciar um protocolo de emergência médica. "O que pensa que está fazendo, sua histérica?" berrou Lúcia, os olhos faiscando. Ela era uma força da natureza, uma mulher acostumada a se mandar e ser obedecida, e o fato de eu tê-la desafiado bloqueando sua fuga era uma afronta pessoal e financeira. "Abra essa porta imediatamente! Você está mantendo reféns!" "Marcos acabou de acordar, Lúcia," eu respondi, minha voz tremendo, mas tentando soar firme. "Ele precisa de avaliação médica imediata. Ninguém entra, ninguém sai. É um procedimento de segurança. Pelo menos é o que eu vou dizer à segurança se você tentar me forçar." Mas meus olhos estavam fixos em Marcos. Ele soltou meu braço e, com um esforço tremendo que fez as veias de seu pescoço saltarem, ergueu uma mão trêmula e a estendeu para mim. Ele gesticulou em direção à mesa auxiliar, onde repousava a prancheta com o documento fatídico que eu havia assinado minutos antes. "O documento, Elisa!" ele sibilou, sua voz ainda um eco fantasmagórico. "Pegue. Não deixe que eles o toquem." O coração me disparou no peito. O documento. A prova incontestável de que eu estava pronta para tirá-lo da tomada. Aquele papel, se caísse nas mãos de Lúcia, que sem dúvida o usaria para argumentar minha instabilidade mental, ou pior, minha intenção de assassinato para acelerar a herança, seria minha ruína.
Eu me afastei da porta, mantendo meus olhos fixos nas duas hienas famintas. Lúcia e Vanessa haviam percebido a importância do documento. Vanessa fez um movimento furtivo, tentando contornar a cama de Marcos. Não se atreva a dar mais um passo, Vanessa. Eu rosnei. Uma ameaça que eu não sabia que era capaz de proferir, mas que parecia surgir da raiva e do medo acumulados. Ninguém toca nele. Ninguém toca em nada. Eu me movi com uma rapidez que a surpresa delas permitiu. Agarrei a prancheta e a apertei contra meu peito. O papel estava quente com o calor da minha mão. Marcos tossiu, um som seco e doloroso que o fez curvar-se, mas ele forçou-se a endireitar o pescoço. Doutor Varela? Ele chamou, ignorando completamente as duas mulheres, o que as enfureceu ainda mais. Eu não tive um espasmo. Eu acordei. Eu sei de tudo. O médico, Dr. Varela, estava em um dilema ético e legal insuperável. Ele era um profissional sério. Um despertar como aquele era algo que reescreveria livros didáticos, mas a presença da sogra e da amante, as acusações de refém e a assinatura de um termo de consentimento para morte digna em suas mãos tornavam a situação explosiva. Senhor Marcos, eu preciso de uma avaliação imediata. Seus sinais vitais estão estáveis, mas o senhor está em estado de desnutrição e seu histórico de coma. Eu preciso chamar a equipe de neurologia. Varela tentou se aproximar, cauteloso. Não, ninguém entra. Ainda não. Marcos negou, balançando a cabeça lentamente no travesseiro. A força física que ele demonstrou ao me segurar estava se esvaindo, mas a força mental e a determinação permaneciam. Eu estive aqui, doutor. Por 7 meses. Eu estive preso. Aquelas palavras trouxeram um frio lancinante à minha alma. Preso. Ele estava consciente o tempo todo. Ele me ouviu? Ele ouviu as lágrimas, as negociações com os médicos, o meu desespero. E, pior, ele ouviu o brinde cínico de sua mãe e amante? Você não ouviu nada, Marcos. Você está delirando. O choque do despertar causou uma psicose. Lúcia tentou argumentar, sua voz ligeiramente mais baixa, carregada de nervosismo real agora. A ameaça de que Marcos tivesse ouvido a trama de herança era real demais. Ah, mas eu ouvi, mamãe, Marcos respondeu, e o uso da palavra mamãe soou como um veneno lento. Eu ouvi cada detalhe sobre como você e Vanessa iriam liquidar a fazenda em Minas e o prédio de escritórios na Faria Lima. Eu ouvi Vanessa lamentar que a velha, referindo-se a Elisa, a minha esposa, era muito sentimental para assinar rápido. O ar foi sugado para fora da sala. Minha respiração falhou. Vanessa deu um passo para trás, chocada, seu lábio inferior tremendo. A negação não era mais uma opção. Eu ouvi vocês, no Natal, discutindo se deveriam aumentar o sedativo para acelerar as coisas. Eu ouvi o barulho do espumante que você acabou de derrubar. E eu ouvi você, Elisa. Ele se virou para mim, seus olhos ardentes suavizando por uma fração de segundo. Eu ouvi você chorar. E foi isso que me manteve aqui. Mas quando eu ouvi você dizer ao médico que não aguentava mais, eu soube que era agora ou nunca. As lágrimas vieram incontroláveis. Não lágrimas de tristeza, mas de uma compreensão devastadora. Eu estava sendo esmagada pelo peso da culpa e da redenção simultâneas. Eu quase o matei, mas minha desistência o salvou. Marcos, meu amor, é claro que você ouviu. Mas você estava doente, delirando. Tentei me aproximar, mas ele levantou a mão para me parar. Não chegue perto ainda, Elisa. Há coisas mais urgentes. A herança não é a coisa mais importante, embora seja o gatilho. O que Lúcia e Vanessa estão tentando esconder é muito maior do que alguns imóveis. O Dr. Varela, vendo a situação degradar-se de um milagre médico para um palco de crime familiar, finalmente interveio com autoridade profissional. Senhor Marcos, sua condição é crítica. Se o senhor sabe de algo,
O hospital deve ser comunicado imediatamente. E a polícia? A polícia não. Ainda não. Marcos interrompeu, quase cuspindo as palavras. Ele tinha um senso de urgência que superava sua fraqueza física. Doutor, eu sei que o senhor tem um protocolo, mas, neste momento, a única pessoa que pode entrar é o meu advogado particular, Dr. Teixeira. Ele tem informações que não podem cair nas mãos delas. Eu preciso que... Você, Elisa, ligue para ele agora. Use meu celular. Ele está na gaveta da mesa de cabeceira. O número está sob o nome Teixeira Urgente. Diga a ele para vir com a pasta Apollo. Eu obedeci imediatamente. A urgência na voz dele era um comando absoluto. Eu mal conseguia ver o pequeno armário, minhas mãos tremendo enquanto eu procurava o celular. O toque metálico do aparelho caindo na minha mão foi alto demais. Enquanto eu discava o número, Lúcia e Vanessa fizeram sua jogada. Lúcia, percebendo que Marcos estava prestes a revelar algo muito mais grave do que a trapaça da herança, avançou sobre o Dr. Varela. Doutor, ele está com uma hemorragia cerebral. Ele está instável. Ele é um risco para si mesmo e para os outros. Chame a segurança e a contenção. Eu não estou delirando, doutor. Marcos sibilou, seus olhos fixos na linha reta do monitor cardíaco. Diga-me, Dr. Varela, minha mãe ligou para o senhor várias vezes nas últimas semanas, não ligou? Ela estava ansiosa pelo desligamento. Varela hesitou, claramente desconfortável. Senhora Lúcia me ligou para perguntar sobre o prognóstico, sim. É natural. Não é natural. Ela estava me envenenando, Marcos declarou, a voz subindo um tom, quase um grito rouco. A bomba explodiu na sala. Lúcia ficou branca como a parede do hospital. Vanessa levou as mãos à boca, não de surpresa, mas de pânico. É mentira. Ele está louco. Doutor, ele não pode estar dizendo essas coisas. Lúcia gritou. Eu descobri enquanto estava aqui. Durante meses eu estive em lock-in. Consciente, mas incapaz de me mover ou comunicar. Eu ouvia os médicos falarem sobre a lentidão da recuperação, a atrofia inexplicável. Mas não era atrofia. Era uma toxina, sutil, administrada através dos alimentos, ou, mais recentemente, talvez dos sedativos que eles queriam aumentar. Marcos explicou, a respiração pesada, cada palavra exigindo um esforço monumental de seu corpo desnutrido. Eu estava paralisada com o celular na mão, ouvindo o toque de chamada para o advogado. O quebra-cabeça se encaixava em um padrão sinistro. Não era apenas infidelidade e herança. Era tentativa de assassinato premeditada, lenta, cruel. E minha sogra e a amante do meu marido eram as arquitetas. Você tem provas disso, Marcos? Varela perguntou, visivelmente tremendo agora. Se isso fosse verdade, sua clínica estaria envolvida em um escândalo gigantesco e ele poderia perder sua licença. Sim. E foi por isso que eu tive que acordar quando você assinou, Elisa. Eu sabia que se você concordasse em me desligar, eles teriam o caminho livre para falsificar os papéis finais. O verdadeiro perigo não é o dinheiro. O verdadeiro perigo está na empresa. No software Apollo, Marcos revelou. O nome do projeto de tecnologia que ele vinha desenvolvendo por 3 anos. Eu finalmente consegui falar com o advogado. Doutor Teixeira, aqui é Elisa. Marcos acordou. Ele precisa que o senhor venha agora mesmo. É urgente. Traga a pasta Apollo. A chamada terminou. O silêncio na sala era tão pesado que eu podia ouvir a pressão do ar nos meus ouvidos. Lúcia estava se recuperando do choque da acusação de envenenamento e, como uma predadora ferida, partiu para o ataque total. Você não vai conseguir. O software é meu. Os direitos de propriedade intelectual foram transferidos antes do seu acidente, Marcos. Você assinou. E agora, com Elisa provando ser incapaz de tomar decisões racionais ao concordar em te matar, eu tenho o controle total da empresa. É tarde demais. Lúcia sorriu. Um sorriso fino e diabólico que não chegava aos olhos. A palavra transferidos me atingiu. Marcos não estava em coma por 7 meses.
Ele estava fora de combate tempo suficiente para que Lúcia, com a ajuda de Vanessa, que trabalhava na área administrativa da empresa, conseguisse transferir os bens e, crucialmente, a propriedade do software revolucionário que valia bilhões. Marcos tossiu novamente, mais forte, parecendo que ia desmaiar. Eu dei um passo instintivo em sua direção, ignorando as duas mulheres. Elisa, não toque nela. Marcos alertou, sua voz falhando. Ele estava no limite físico, mas precisava manter a consciência por mais alguns minutos. Ele olhou para a prancheta que eu ainda segurava. Aquele documento que você assinou, o de desligamento, ele era a última peça do plano deles, a prova final de que você desistiu. Mas ele também é a sua única proteção agora. Eu precisava que você assinasse, mesmo sem saber, para que eu pudesse executar o meu próprio plano de emergência. Meu próprio plano de emergência? Ele estava me dizendo que, de alguma forma, ao concordar em desligar seu suporte de vida, eu tinha acionado um contra-ataque que ele arquitetara em seu estado de coma? O paradoxo era cruel e confuso, e meu cérebro lutava para processar a profundidade da traição e a complexidade da estratégia de sobrevivência dele. O que você está falando, Marcos? Eu não entendo. Eu sussurrei. Você vai entender. Você precisa ser forte agora. Lúcia não está brincando. Se você sair dessa sala, eles vão garantir que você nunca mais volte para me ver, e você será incriminada pela minha morte, baseada nesse documento que está na sua mão. Ele estava certo. Eu estava presa com meu marido moribundo, duas antagonistas vorazes e um médico apavorado, atrás de uma porta trancada. E no meio de tudo, um documento que era, ao mesmo tempo, minha confissão de culpa e, segundo Marcos, minha única arma. A tensão era insuportável. Minhas mãos apertavam a prancheta com tanta força que os nós dos meus dedos estavam brancos. Lúcia deu mais um passo ameaçador, dessa vez em direção a mim. Você cometeu um erro, Elisa. Você deveria ter fugido quando teve chance. Agora você e esse vagabundo senil vão pagar pelo tempo que nos fizeram perder. Eu não fugi. Eu fiquei. E agora, olhando para trás, percebi que não havia como fugir. O ciclo de traição e sobrevivência acabara de começar, e eu, a esposa traída e quase assassina, era agora a única linha de defesa do meu marido. Eu olhei para o Dr. Varela. Doutor, se o senhor quer manter sua licença e evitar ser cúmplice de tentativa de assassinato e fraude bilionária, fique na sua posição e aguarde a chegada do Dr. Teixeira. Ele tem todas as provas. O médico assentiu, o pânico evidente nos olhos, mas a menção de fraude bilionária o havia estabilizado. Ele não podia arriscar o envolvimento de seu nome em algo tão grande. Marcos sorriu levemente, um sorriso fraco, mas vitorioso. Ele havia conseguido sua jogada de abertura. Elisa, vá até a janela, ele ordenou. Quando Teixeira chegar, você fará exatamente o que eu mandar. Eles não podem saber o que vem a seguir. Eu me movi para a janela, sentindo os olhos furiosos de Lúcia e Vanessa nas minhas costas. Cada segundo era uma eternidade de incerteza e perigo iminente. O mundo lá fora parecia calmo e indiferente, mas dentro daquele quarto hospitalar, a guerra pela verdade, pelo dinheiro e pela vida de Marcos estava prestes a atingir o clímax. O som do Dr. Teixeira batendo na porta trancada seria o primeiro tiro. Ninguém vai tocar em nada. Era isso que a frase incompleta, engasgada e rouca do meu marido transmitia. Ninguém sairia dali com um tostão furado. Muito menos ousaria sequer manipular aquela geringonça que representava sua vida. O médico, o Dr. Almeida, estava congelado, a luva estéril a 1 milímetro do botão vermelho que eu havia acabado de autorizar que fosse pressionado. Eu não pensei, eu apenas reagi. A força do aperto de Daniel no meu antebraço, que parecia irromper de um sono geológico, era brutal, quase esmagadora, e a adrenalina fez o resto. Eu me movi como um animal acuado, girando o corpo, empurrando a mesinha de cabeceira com o quadril e alcançando o trinco.
Clique. O som do ferrolho sendo virado foi alto e definitivo demais naquele silêncio sepulcral que havia se instalado após a voz de Daniel. Era a voz de um homem que voltava do inferno e trazia consigo a chave para trancá-lo por dentro. O que você pensa que está fazendo, sua idiota? Abra essa porta agora! A voz de Helena, minha sogra, não era mais a de uma matrona bêbada e exultante, mas sim um guincho agudo e histérico, uma nota de pânico puro que rasgava da atmosfera. O champanhe Parsons de R$ 500, que ela segurava momentos antes, escorregou de seus dedos trêmulos e se estilhaçou no chão de linóleo branco. A amante, Lúcia, que estava ao lado, com o sorriso triunfante congelado em uma máscara de horror, rapidamente apanhou o celular, seus olhos disparando entre Daniel e a porta trancada. Segurança! Alguém chame a segurança! Estamos sendo sequestradas! Lúcia gritou, a voz alta e teatral, mas a mão tremia tanto que ela mal conseguia desbloquear a tela. Daniel, ainda me segurando, tossiu uma vez. Era um som seco, dolorido, mas que carregava uma autoridade surpreendente. Ele não podia estar acordado. Ele não devia estar acordado. Eu olhei para o monitor. Os gráficos, que antes eram linhas mornas e preguiçosas, estavam agora em saltos erráticos, mas fortes. O coração de Daniel estava batendo com uma fúria renovada. Ninguém vai sair, Lúcia! Daniel sibilou, puxando minha mão para mais perto de seu peito, como se eu fosse um escudo ou uma âncora. E você não vai chamar ninguém. Doutor Almeida, por favor, me faça um favor. Desligue essa maldita máquina de bipar e me traga meu celular. Está debaixo do travesseiro. O médico, visivelmente um homem de ciência e não de confrontos de novela mexicana, estava branco como a neve. Ele olhou para mim em busca de orientação, mas meus olhos estavam fixos em Daniel. Eu era a única ponte entre o mundo dele e o nosso. Faça o que ele diz, doutor. Eu murmurei, minha voz ainda um fiapo. Por favor. Almeida, vendo que essa alternativa era enfrentar 2 animais enjaulados, a Mil e a M, optou pelo mal menor. Ele desligou o bip do monitor. Um alívio sonoro imediato e, hesitante, tateou sob o travesseiro. Ali estava um smartphone blindado, do tipo que Daniel adorava usar. Lúcia deu um passo à frente, os olhos injetados de raiva. Você está delirando, Daniel. Você está em choque. Olhe para os monitores. Você mal consegue falar. Eu vou chamar a polícia. Você não pode nos manter presas. Delirando? Daniel riu, um som áspero que se transformou em mais tosse. Ele pegou o celular da mão do médico, que tremeu ao toque. Eu passei as últimas 6 semanas escutando você e minha mãe. Se isso é delirar, então eu recomendo a todos que experimentem o coma. É bastante educativo. A sala ficou absolutamente silenciosa. A verdade, nua e brutal, atingiu Helena e Lúcia. Ele havia escutado. Ele estava lá. Helena foi a primeira a se recuperar, usando a negação como sua armadura. Mentira! É impossível! Os médicos disseram que você estava em estado vegetativo persistente. Você está inventando isso para não ter que dividir a herança. Eu sou sua mãe! Daniel abriu a tela do celular com um clique rápido. A biometria dele funcionava perfeitamente, o que desmentia qualquer ideia de dano cerebral severo. Ele digitou algo rapidamente com o polegar, sem tirar os olhos delas. A herança, ele repetiu, a voz ganhando um tom de sarcasmo gelado. Vamos falar sobre a herança, mamãe. Vocês duas não estavam brindando à minha morte. Estavam brindando ao dinheiro que a minha morte lhes daria. O dinheiro que vocês achavam que estava garantido por aquele acordo pré-nupcial fajuto que Lúcia me convenceu a assinar há 3 anos, quando estávamos em crise. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquele acordo pré-nupcial. Eu sempre soube que havia algo estranho nele, mas Daniel o havia assinado em um momento de fragilidade, garantindo que, em caso de morte, o grosso dos bens passaria para sua mãe
e, em seguida, para outros beneficiários, que eu agora entendia eram Lúcia. Eu, a esposa, ficaria apenas com a casa e uma pensão modesta. Mas há um problema, Daniel continuou, a voz ficando mais forte, como se a fala estivesse bombeando vida em suas veias. Eu não assinei aquele documento. O que você viu no meu escritório, Lúcia, foi uma cópia falsa que eu mantive para ver até onde você iria. O documento real, o único com validade legal, foi revogado 10 dias antes do meu acidente. Os olhos de Lúcia se arregalaram. Ela cambaleou para trás, atingindo a parede. Não, isso é impossível! Eu o vi no cofre! Eu o fotografei! Você fotografou a cópia. Daniel corrigiu, um sorriso fraco e terrível cruzando seus lábios. Ele fez um gesto com o queixo em direção a mim. Catarina, meu amor, pegue aquela gaveta que está trancada no armário. A chave está pendurada na prateleira da cabeceira, atrás do livro de neurologia. Eu mal conseguia respirar, mas obedeci. Meus movimentos eram mecânicos. Eu encontrei a chave minúscula, abri o armário lateral do hospital, que ironicamente era usado para guardar meus pertences, e puxei uma pasta cinza grossa. Leia a data no topo, Kate. Ele ordenou gentilmente. Minhas mãos tremiam tanto que precisei apoiar a pasta na cama. A tinta preta era nítida contra o papel timbrado do escritório de advocacia. Termo de anulação total de acordo pré-nupcial, datado de 15 de maio deste ano. Eu engasguei. Obrigado, Kate, Daniel disse, ignorando os gritos incrédulos de sua mãe. E logo abaixo está a última vontade e testamento, onde toda a minha propriedade legal, incluindo a CryptoCorp e as ações em Nova York, é transferida para minha esposa, Catarina, com a condição de que ela administre a empresa e continue o trabalho de caridade. 0, 0. Para o resto de vocês. O som da revelação foi ensurdecedor. Foi o som de anos de planejamento e cobiça desmoronando. Helena avançou, o rosto distorcido. Você não pode fazer isso, seu filho ingrato. Fui eu que te alimentei. Fui eu que te dei a vida. Você vai me deixar sem nada por causa dessa biscate. Ela apontou para mim, a mão tremendo de ódio. Não, mamãe. Você se deixou sem nada. Daniel rebateu. A calma dele era assustadora. Ele ergueu o celular. E não é só o dinheiro que está em jogo aqui. É o crime. Lúcia gritou. Que crime? Eu nunca fiz nada. Você tentou me matar, Lúcia. Daniel disse simplesmente. E mamãe te ajudou. A acusação pairou no ar como ácido sulfúrico. O Dr. Almeida deu um passo para trás, encostando-se na parede. Ele estava oficialmente testemunhando o que parecia ser uma confissão, seguida de uma acusação de tentativa de homicídio. Daniel começou a falar em detalhes, mas não para elas. Ele falava para o celular. Percebi então que ele não estava digitando. Ele estava gravando. Registro de áudio número 73, B. O objeto de metal que atingiu minha cabeça não foi uma peça de andaime solta, como a polícia foi levada a já acreditar. Foi um peso de ferro fundido, arremessado por Lúcia da sacada do 3º andar, garantindo que parecesse um acidente de construção. Eu vi os sapatos dela antes de apagar. Mentira! Lúcia berrou, correndo para a cama, determinada a arrancar o celular das mãos dele. Daniel, surpreendentemente rápido, apesar de ter acabado de sair de um coma de 45 dias, conseguiu se esquivar ligeiramente, e eu me coloquei entre ele e a amante. A força da minha sogra, no entanto, foi mais difícil de conter. Helena agarrou meu cabelo por trás. Sua bruxa! Você estragou tudo! Você deveria ter deixado ele morrer! Helena gritou, puxando meu cabelo com uma fúria selvagem. Eu gritei de dor, tentando me livrar. O quarto virou um caos. O Dr. Almeida, finalmente quebrando o torpor, gritou por ajuda no interfone, mas a porta estava trancada. Nós já esperávamos por isso. A voz calma de Daniel soou por cima do pandemônio.
Catarina, meu amor, aperte o botão de volume do celular 3 vezes rápido. Eu mal conseguia focar, mas consegui alcançar o celular. Pressionei o volume. 3 cliques rápidos. Quase imediatamente, ouvimos passos pesados e apressados do lado de fora. Abra essa porta imediatamente. Polícia! O pânico nas faces de Helena e Lúcia foi absoluto. Era o som do cheque-mate. Daniel havia se preparado. Ele não havia acordado por acaso no momento exato em que o documento para desligar os aparelhos estava sendo assinado. Eles acharam que eu estava em coma vegetativo, Daniel explicou, respirando com dificuldade enquanto a polícia tentava arrombar a porta. Eu estava em um estado de consciência mínima, o suficiente para registrar cada visita, cada conversa sobre como me matar lentamente, cada plano para falsificar minha assinatura em novos empréstimos. Eles só não sabiam que a última coisa que fiz antes do acidente foi instalar um sistema de gravação ativada por voz na minha sala de recuperação em casa. Ele revelou que, ao perceber a crescente pressão de Lúcia e Helena para que ele mudasse o testamento, ele havia suspeitado do acidente. Ele não confiava em ninguém, exceto em mim, a quem ele manteve fora do circuito para me proteger. Ele havia acionado a emergência de seus advogados e uma equipe de investigação particular através de um dispositivo em seu relógio no momento em que soube que o Dr. Almeida me pediria para assinar o desligamento. O despertar repentino foi um pico de adrenalina orquestrado pela equipe médica que estava monitorando sua consciência residual, sabendo que ele precisava estar consciente para confirmar as gravações e anular o documento de desligamento. A porta finalmente cedeu com um estrondo, a madeira estilhaçada voando pela sala. 2 policiais uniformizados entraram, seguidos por 2 homens em ternos caros e um homem corpulento que parecia ser segurança particular. Um dos homens de terno carregava uma pasta idêntica à minha. Era o advogado de Daniel. O caos terminou ali. Helena e Lúcia, ainda histéricas, foram contidas pelos policiais. Lúcia gritava sobre a falsificação do testamento e Helena chorava que seu filho era um monstro ingrato. O advogado, impassível, entregou uma ordem judicial ao policial, detalhando as acusações de tentativa de homicídio, fraude e coerção. O Dr. Almeida, aliviado por ter saído do fogo cruzado, começou a cuidar de Daniel, monitorando seus sinais vitais que estavam disparando de excitação. Fui levada para fora da sala para dar meu depoimento. Horas se passaram em uma sala fria do hospital, respondendo a perguntas repetitivas, enquanto o hospital se transformava em uma cena de crime. Eu mal conseguia processar a escala do que tinha acontecido. Meu marido, que eu pensava estar à beira da morte cerebral, não só estava vivo, como havia arquitetado uma vingança fria e calculada, usando seu próprio coma como uma armadilha perfeita. Quando finalmente me permitiram voltar para o quarto, era noite. A sala havia sido limpa. As algemas e os gritos haviam sumido. Havia um novo policial na porta, garantindo que apenas pessoal autorizado entrasse. Daniel estava acordado, olhando para o teto. Ele parecia exausto, mas sereno. O Dr. Almeida estava ao seu lado, sorrindo. "Ele está fora de perigo, senhora", Almeida disse. "É um milagre. A força de vontade desse homem é extraordinária." Ele se retirou discretamente. Eu me aproximei da cama, meus joelhos fracos. Minha cabeça doía pela tensão e pelo puxão no cabelo. "Você me assustou", eu murmurei segurando sua mão, que agora estava fraca e quente. Daniel virou a cabeça para mim. "Eu sinto muito, Kati. Eu não podia te contar. Eu precisava saber se eu podia confiar em você, e eu precisava garantir que se eles me matassem, você estaria segura e com o controle de tudo. Você foi a única pessoa que nunca tentou me manipular durante esse tempo. Você veio aqui todos os dias. Você assinou o documento porque achou que era o melhor para mim. Você não pensou em dinheiro." "Eu não pensei em dinheiro", eu confirmei, meus olhos marejados.
Eu só queria que a dor parasse. Eu sei, ele disse. Ele apertou minha mão. E a dor vai parar. Dela e da minha mãe. Os advogados já estão trabalhando no caso de assassinato tentado. O que restou naquela sala não era apenas o alívio de um casamento salvo da traição e da morte, mas sim a certeza brutal de que eu havia subestimado meu marido e a maldade das pessoas ao nosso redor. Daniel não era um homem comum. Ele era um estrategista que usou sua própria quase morte para expor os vermes. E o que faremos agora, Daniel? Eu perguntei, sentindo o peso da CryptoCorp, das ações, da nova vida que ele me entregara. Agora, Catarina, ele sussurrou, a voz ainda fraca, mas carregada de promessa. Você tranca a porta e a gente começa de novo. Juntos. Não há segredos, não há amantes, não há herdeiros esperando por minha morte. Há apenas nós. E você terá o controle total. Eu me inclinei e o beijei na testa. Um beijo de gratidão e de uma nova e aterrorizante compreensão. Eu era uma esposa, uma viúva em potencial, e agora, de repente, uma CEO vingada. Eu havia assinado um documento para libertá-lo, mas em vez disso, ele me libertou, dando-me as rédeas de um império e a prova irrefutável de sua confiança. Saí da sala apenas para falar com o policial e voltei. Eu girei o trinco da porta novamente, o mesmo som que havia selado o destino de Helena e Lúcia, mas desta vez, o som era de segurança e paz. Ninguém sairia dali e ninguém mais entraria. O drama tinha acabado. A vida, a riqueza e o poder tinham acabado de começar. Agora, eu precisava de você. Eu precisava saber. Se você estivesse no meu lugar, voltando para casa sabendo que você é a única herdeira e a dona de toda aquela riqueza, mas que seu marido usou o próprio coma para testar você e prender sua mãe e a amante. Você conseguiria perdoar o segredo? Você se sentiria mais segura ou mais manipulada? Você aceitaria ser a CEO da CryptoCorp? Ou venderia tudo e fugiria para uma ilha para processar o trauma? Deixe-me saber o que você faria. Eu estou prestes a começar minha nova vida. E sua opinião é a única que não tem preço para mim agora.